Olá a todos, vamos fazer um programa em Scilab para um método de Jacobi. Então eu coloquei aqui um sistema de uma forma generalizada e relembrando que para resolver o sistema pelo método de Jacobi, primeiramente nós vamos isolar as variáveis x1, x2, x3 em cada uma das respectivas equações. Ou seja, a gente vai colocar o sistema na forma explícita. Então vamos fazer isso. Então vamos isolar aqui o x1. Então aí no caso nós vamos ter x1 igual aí o b1 menos essas parcelas aqui. Então no caso vai ficar menos a12 x2 mais a13 x3 mais até o a1n xn. Aí fecha o parênteses do numerador, isso tudo sobre o a1. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui para o x2, vamos isolar o x2. Então o x2 vai ser igual ao b2 menos a essa soma dessas parcelas aqui. Então no caso vai ficar a21 x1 mais aqui o a23 x3 mais até o a2n xn. Isso tudo sobre o a22. Então agora vamos tentar generalizar essa ideia para uma linha i qualquer, para uma equação i qualquer. Então observe, quando eu estava na linha 1, esses índices aqui eles se repetem, sempre serão 1. Quando eu estava na linha 2, esses índices também aqui sempre serão 2. Então quando eu estiver numa linha i, vai acontecer isso também. Então se for o xi, aqui eu vou ter bi, e aqui esses índices vão se repetir. Agora observe que aqui eu estou fazendo bi menos essa soma aqui. Então no caso aqui eu vou usar a notação do somatório. Então vai ser uma soma do 1a, aí observe que sempre vai ser i aqui para a linha. Então é o ai e um j aqui, vezes um x, j aqui também. E observe que esse j aí ele varia, no caso aqui, de 1 até n. Agora tomando cuidado do seguinte, que por exemplo, quando eu estou calculando x2, aqui não aparece a22x2. Quando eu estou calculando x1, aqui nesse somatório não aparece o a11x1. Então meu j aqui eu tenho que impor que ele seja diferente do i. Aí isso tudo sobre o a, aí no caso aqui será ai. Então agora nós vamos tentar escrever essa mesma fórmula, agora sem essa imposição aqui do j ser diferente do i. Então aqui nós vamos escrever xi igual ao bi, e aqui eu vou colocar o somatório do a e j xj para o j variando de 1 até n. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que descontar. Se eu estou somando todo mundo aqui, eu tenho que tirar aqueles que eu não necessito. Então, no caso, por exemplo, aqui do x1, eu vou somar todo mundo, mas observe que nessa soma aqui não aparece o a1x1. Aqui para o x2, nessa soma aqui já não aparece o a22x2. Então aqui para um xi,
eu vou ter que tirar no caso aqui, o A, I, X, I. Então essa aqui vai ser a conta que a gente deve fazer, isso tudo sobre o A e I. Então agora vamos tentar escrever isso na linguagem do Scilab. Então aqui nós vamos ter o XI, aí entre parênteses vai ficar B, o BI eu vou escrever assim, aí menos, agora aqui essa somatória aqui eu vou escrever usando a função residente aqui, que é a função sum. Então eu vou fazer o somatório do A, no caso aqui o índice I. Agora o J, observe que meu J aqui ele varia de 1 até N, então a gente usa a notação do Scilab também. Então meu J aqui ele vai variar de 1 até N. Aí vezes, não vou colocar o sinal de vezes aqui para não carregar muito a escrita. O J aqui, que no caso J ele também varia de 1 até N. Aí menos, aí aqui no caso A e I. Falta eu fechar esse parênteses aqui do somatório. Aí fica menos, aí XI. Aí fecha esse parênteses aqui do começo aqui do somatório. E fecha o parênteses do numerador. Isso todo sobre o A e I. Então observe que isso deve ser feito para, aí no caso aqui eu vou usar o for, o I de 1, da equação 1 até a equação N, de 1 até N. E aqui a gente coloca o end. Então essa aqui vai ser a instrução principal para fazer o programa do Jacobi e também de Gauss-Seidel. Eu vou copiar aqui e nós vamos começar aqui nosso programa. Então para isso a gente vai colocar as entradas. Então a minha entrada vai ser a matriz A, um A maiúsculo aqui dos coeficientes. A matriz B, que é dos termos constantes. Aí aqui nós também podemos ter como entrada a aproximação inicial, que eu vou chamar aqui de x, a tolerância, que eu vou chamar aqui de tol. E iniciando o programa, nós vamos precisar, aqui no início do programa, eu vou precisar aqui do número de linhas, número de equações. Então eu vou chamar essa variável de número de linha de n, e eu vou usar o comando size aqui, que ele dá o tamanho da matriz A, só que eu vou colocar apenas referente ao número de linhas, número de equações. Então eu coloco A, aí vírgula 1 aqui para considerar só o número de linhas. E em seguida nós vamos colar aqui o nossa instrução. Aí feito isso, nós vamos fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, aqui eu chamei a matriz dos coeficientes de A, então eu tenho que trocar aqui. Então vamos colocar um A maiúsculo aqui, aqui um A maiúsculo, aqui um A maiúsculo. Então nós vamos ter aqui a matriz dos coeficientes. Observe que esse x aqui eu tenho que fazer uma mudança também, porque aqui no caso eu estou fazendo um programa de Jacobi. Então no programa de Jacobi, no método de Jacobi, a gente não utiliza o x atualizado. Então, por exemplo, aqui, esse x1 aqui que eu vou calcular no x2 não é o x1 que foi atualizado aqui. É o x1 que foi fornecido antes dessa atualização. Então eu vou chamar esse x que não foi atualizado de xv, que eu vou chamar x velho. Então voltando aqui para o programa, eu vou chamar isso aqui de xv, que é o x velho.
Então aqui nós temos que fazer essa mudança aqui. Então aqui no caso eu vou chamar aqui de x velho e aqui também de x velho, que é o xv. Então aqui fica xv de 1 até n e aqui fica xv i. Aí então, feito essa modificação, agora nós já vamos ter o método de Jacobi. Se eu não fizesse essa mudança, eu estaria fazendo o método de Gauss-Seidel, eu estaria pegando os x atualizados. Então, uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui são as iterações. Inclusive, a gente vai considerar aqui uma nova variável, que é a maxIt. Isso aqui ele vai dar um número máximo de iterações. Eu vou colocar, na verdade, eu só vou colocar essa variável aqui na entrada. Então aqui vamos colocar um ponto e vírgula aqui, maxIt, que é o número máximo de iterações. Então aqui as minhas iterações elas vão variar de k igual a 1 até a max, o número máximo de iterações, que é o maxIt. Então, antes de chegar no final, nós podemos ter que o erro seja menor que a tolerância. Ou seja, vamos escrever assim: se o erro for menor que a tolerância, então nós vamos executar algumas instruções aqui. Então, qual vai ser o nosso erro? Nosso erro vai ser o valor máximo, que eu vou usar a função residente aqui, max. Aí entre parênteses eu vou colocar o valor máximo do valor absoluto, que é o módulo de quem? Do x atualizado menos o x velho aí. Então esse aqui é o erro. Então se o erro for menor que a tolerância, então nós vamos parar o programa. Aí eu coloco aqui break, parar o programa, e em seguida nós exibimos a variável atualizada, que é o x, que é o vetor aqui da solução numérica. Então, se o erro for menor que a tolerância, nós paramos e exibimos a resposta. Se não, então aqui é o else, nós vamos fazer uma jogadazinha aqui, que é nosso próximo x velho vai ser o x atualizado. E aí nós voltamos ao início do programa, aqui nessa iteração, na próxima iteração, e aí o programa fica fazendo as iterações até o valor máximo, até o erro ser menor que a tolerância. Ou, se eu chegar no valor máximo, ou seja, se o meu k é a variável que eu estou utilizando aqui para contar as iterações. Se meu k for igual, aí a gente coloca igual aqui na condicional dessa forma, 2 iguais. Então, se meu k for igual ao maxIt, então nós colocamos uma mensagem aqui. Então a mensagem pode ser: chegou-se ao número máximo de iterações. E aí depois nós colocamos o valor de x, o valor a solução encontrada foi, aí eu coloco aqui a solução que foi encontrada e a gente conclui aqui após o número máximo de iterações. Então aqui eu estou fechando esse end aqui desse primeiro if, aqui esse end desse segundo if aqui, e vamos, aqui já foi fechado, vamos fechar aqui para aquele último, primeiro for. Então vamos colocar end aqui. Então vamos rodar esse programa agora no Scilab, já colocando entradas aqui para o A e para o B.
para a tolerância, número máximo de iterações. Vamos colocar um exemplo e vamos executar o programa. Então aqui o programa já foi escrito, aqui no caso eu chamei ele de Jacobi 2020. Aqui eu tenho uma matriz A dos coeficientes, uma matriz B dos termos constantes. Aqui é referente a um certo sistema. Aqui eu coloquei uma tolerância. Aqui é a minha aproximação inicial. Aqui é o número máximo de iterações que eu estou considerando aqui como 10. Então essas daqui são as minhas entradas. Aí aqui eu inicio o programa, aqui eu vou calcular o N. E aqui nós vamos ter as iterações. E observe que aqui eu coloquei aquela instrução principal aqui para calcular o x1, x2 até o xn. Aqui a condicionar o critério de parada. Então, se o meu erro for menor que a tolerância, a gente mostra a solução e depois para o programa. Aqui é uma correção no que eu tinha falado anteriormente. Se eu parar o programa, eu já não vou mostrar a solução. Então eu tenho que colocar primeiro essa instrução, mostrar a solução e depois parar o programa. E depois, se não ocorrer, a gente volta, considera o x velho igual a um x e volta aqui para as iterações. Nesse outro critério de parada, do número máximo de iterações, eu coloquei a seguinte mensagem: após o número máximo de iterações, chegamos a... Aí aqui a gente mostra a solução que chegou-se. Então vamos executar agora o programa e vamos verificar a solução. Então, após a execução, nós encontramos essa solução. Então, fiquem à vontade para fazer novas modificações e aperfeiçoar o programa. Esse programa aqui é um programa inicial. Ele tem algumas restrições, por exemplo, aqui nós não falamos nada de convergência. Aqui, se tiver algum AII igual a zero, algum elemento da diagonal principal igual a zero, ele não vai dar erro no programa. Então tem esses e outros probleminhas que podem ser resolvidos ainda. Então até uma próxima e obrigado.